Aula 7 das Pílulas do Conhecimento. E hoje vamos discutir o conceito de cidadão. Isso mesmo, cidadão. Você pode ser considerado um cidadão? Vamos analisar então aqui o que diz a doutrina. Bom, alguns doutrinadores, filósofos, pesquisadores, eles se apegam a pequenos detalhes para poder definir o que é um cidadão na sua essência. O conceito mais comum, mais utilizado, principalmente agora na modernidade, é um que foi dito, ou foi ensinado por um doutrinador chamado Thomas Marshall. Thomas Marshall defende uma tríade de direitos ou de conjuntos de direitos voltados a alguns ramos. Então, por exemplo, ele fala que o cidadão ele precisa estar composto de direitos na área de direitos civis, de direitos políticos e também de direitos sociais. Quando ele completa esse conjunto de direitos, aí sim ele pode ser considerado um cidadão. Então vamos explicar melhor esse detalhe? O que seria então, dentro desse tríade aí, os direitos civis? O direito civil, defendido aqui por Marshall, fala relativo aos atos da vida normal, a vida civil do cidadão. Ou seja, ele precisa gozar de todos os direitos igual aos outros da mesma comunidade, da mesma sociedade, do mesmo país. Então, se os direitos dele estiverem alinhados aos direitos de outros, significa que ele já completa aí essa primeira fase para ser considerado um cidadão. Isso diz referência aí ao direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à igualdade, tá? Principalmente o direito à liberdade aqui. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está presa, que está reclusa, cometeu algum crime, foi preso ali em flagrante, ele goza dos mesmos direitos de uma pessoa que está em liberdade, ou seja, que não cometeu esses crimes? É claro que não, Por quê? Porque ele está recluso, ele está com seu direito à liberdade recluso. Então, por isso, aqui ele já perde uma das características para se falar que ele é um cidadão, tá bom? Então, se o cidadão e se a pessoa não tiver, então, um dos direitos, qualquer que seja, de acordo com essa teoria, ele não é considerado cidadão. E o segundo fala relativos aos direitos políticos. Direitos políticos são aqueles direitos que a pessoa tem de votar e ser votado. Também, ampliando um pouco mais, o direito de constituir um partido, de fazer parte da nominata de um partido, de concorrer às eleições. Tá? Então, todo esse exercício do direito político, ele também é inerente a esse conceito de cidadão. Ou seja, se ele tiver com um desses direitos suspensos ou cassados, ele não é considerado cidadão. Isso é o exemplo das pessoas que são condenadas e perdem os direitos políticos, como a ou ex-presidente Lula, a Dilma ficou um tempo também, entre outros aí que já passaram, o Collor, entre outros deputados, senadores, vereadores também, que cometem alguma irregularidade e aí ficam com os direitos suspensos, não pode se candidatar, por exemplo. Então, aqui ele perde também um dos requisitos para ser considerado cidadão. E o terceiro fala sobre o direito social. O direito social aqui, ele é uma soma desses dois, ou seja, o direito político, o direito civil, e fala mais sobre a participação em âmbito coletivo. Então, por exemplo, a garantia dele poder participar de escolas, de estudar, de trabalhar, ou seja, aqueles direitos que garantem a participação coletiva daquele cidadão, que ele possa exercer todos os atos igual a outras pessoas. Um direito ao trabalho, à educação, à saúde, à aposentadoria, tá? E assim por diante, tá bom? Então, a soma desses três ramos do direito, vamos dizer assim, que soma e forma aí o conceito de cidadão. Portanto, nem todo mundo é cidadão nesses termos da lei, e nos termos doutrinários. Então, por exemplo, um menor de 16 anos, ele tem garantia todos esses direitos que eu acabei de falar para vocês? Não, Por exemplo, o direito de votar ou de ser votado. Então, o menor de 16 anos, dentro desse conceito, ele não é considerado cidadão ainda. Só a partir do momento que ele ganha esse direito,
de votar e ser votado, né, entre os outros que eu citei aqui, que ele é considerado cidadão, tá bom? Então, nem todo mundo é cidadão, nos termos da lei e nos termos das doutrinas aí, jurídicas, filosóficas, sociais, políticas e assim por diante. Tá legal? Espero que tenham gostado então da aula de hoje e entendido aí o conceito de cidadão. Se você gostou, compartilha esse vídeo, dá um clique aí, acompanha, se inscreva, dependendo da rede ao qual você estiver assistindo. Tá legal? Muito obrigado então e até a próxima aula.